Começando aqui a live. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo bem? Dá joinha se estiver ouvindo. Hoje eu não estou usando o microfone, não estou usando aquele fone de ouvido porque eu estou fazendo uma gambiarrinha aqui. Então, se não tiver bom o meu áudio, vocês me avisam que eu coloco o microfoninho, o fone de ouvido, tá? Se tiver aquele barulho meio rachadinho. Boa noite, Ângela. Boa noite, mãe. Boa noite a todos. Boa noite, Gui. Ó, família toda, hein, Fran? Muito bem, que bom que vocês estão ouvindo, tudo ótimo. Vou esperar só mais um pouquinho, gente, porque muitas pessoas começam a se conectar quando tem live e às vezes entra o áudio primeiro para depois entrar a imagem, aí começa a fluir melhor. Boa noite, Carol, Tânia, Gui, Ana. Muito bem, vamos lá. Imagino que vocês tenham dúvidas, assim como eu. Fiz uma lista aqui de dúvidas sobre relações de consumo, direito do consumidor, que é o nosso tema de hoje, um tema super importante. Então, eu vou chamar daqui a pouquinho a Francine Marciano, que é advogada especializada em direito do consumidor, que vai tentar nos ajudar a esclarecer, né, colocar uma luz aí nessas nossas dúvidas, porque esse tema que eu escolhi, relações de consumo durante a pandemia, ele é bem específico, porque tem muita coisa, muitas dúvidas surgindo agora, nesse período, porque muitas pessoas compraram alguns serviços, compraram alguns produtos e não sabem o que fazer com isso, porque já foi pago, ou estão sendo pagos. Mas e aí? O que fazer nesse período? Porque está tudo fechado, né? Você não pode viajar, comprou algum plano de viagens aí, pacote, mas não pode usufruir, né? E aí, se você de repente já está gozando das suas férias e você vai ter que transferir esse pacote lá para frente. Então, assim, são dúvidas assim e fiquem à vontade em perguntar aqui. Eu vou conectar aqui a Francine, nossa convidada. Cadê você, Fran? Aqui. Fran, entrar aqui com a gente. Oi, Ah, boa tudo bom? noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem, tá bom o áudio? Tudo Estou te ouvindo, tá tudo bem, tá perfeito. Você maravilha. tá me ouvindo? Sim, estou sim. Tá, se tiver esquisito aí, se alguém achar esquisito, avisa, porque aí a gente já coloca os foninhos aqui. Tá bom. Fran, é o seguinte, relação de consumo, para ela se concretizar, eu acho que meu áudio tá alto para você, que eu estou escutando, você não tá Você tá ouvindo? ouvindo? Quer que eu diminua aqui? Diminui um pouquinho, deixa eu diminuir aqui também, só para não ficar esse Tá eco. com eco. Ok. Então vamos lá. O assunto de hoje é relações de consumo durante esse período de pandemia. Né? Para uma relação de consumo se concretizar, ela é um tripé, né? Que ela precisa ter o consumidor, precisa ter o fornecedor e precisa ter o elo entre os dois, que é um produto ou um serviço, né? Perfeito. Você, pela tua experiência como advogada especializada em direito do consumidor, o que você mais está ouvindo de perguntas nesse momento? Bom, primeiro eu gostaria de te agradecer o convite, te parabenizar pela iniciativa. Nesse momento de crise, nesse momento de dúvidas, a gente poder refletir sobre questões tão importantes e poder trocar ideias nesse momento de angústia, né? Então, acho que é muito rico essa oportunidade que você nos deu. E parabenizar você pela excelente condução das lives que eu Ah, obrigada. tenho acompanhado. Você, como jornalista, com toda a sua experiência, é um talento que nos enriquece muito. É o seguinte, Obrigada. Tami, o que mais me perguntam aqui, eu recebi, estou trabalhando em home office, o que eu mais recebo de dúvidas das pessoas é no sentido de continuo pagando a minha mensalidade escolar? Essa é a que eu mais recebo diariamente no meu celular. Porque a gente tem que definir uma questão bem clara. Não é porque nós estamos num momento de crise que isso autoriza um descumprimento de regras e normas e contratos aleatoriamente, sem qualquer respaldo de boa-fé, de equidade. Então, o que nós temos que ter em mente?
A questão das escolas, das mensalidades escolares, principalmente, que eu acho que é a dúvida mais latente hoje em dia, nós temos que ver assim. Essa situação criou um ônus tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Se o fornecedor, diante desse contexto, está conseguindo, principalmente as escolas, seguir os seus ensinos através de ensinos à distância, EAD, fornecendo meios para que essa contratação permaneça, não existe motivo para que o consumidor diga: eu não vou pagar a mensalidade da minha escola. Então, porque agora nós temos casos de uma situação de um berçário, que não há como. Eu tenho 2 filhos que estão no primeiro ano e o menor está no ensino fundamental. O que foi feito? A escola optou por dar férias para eles nesse período, que nós mães adoramos, porque realmente não é fácil lidar com todo esse contexto, mas tentar acompanhar o estudo das crianças. E no mês de julho, se a escola conseguir dar conta de todo o conteúdo e transferir, tendo aulas no mês de julho, eu não tenho que questionar o pagamento de mensalidades. Agora, quando o contrato existe, porque no direito do consumidor, ele é um direito que acaba tutelando mais a parte mais fraca da relação de consumo, que é o consumidor, para que haja um certo equilíbrio. Se eu perceber que dentro dessa relação eu estou sendo prejudicado, que não adianta repor aulas, no caso de berçários, eu posso sim pedir o cancelamento do contrato sem pagar multas. Ah, mas como isso? Eu acho que tudo é negociável. O que nós temos que preservar são os contratos e a boa-fé. Então, a gente mantém o contrato, ou se for possível prestar esse serviço, se não for possível, rescinde o contrato sem qualquer ônus para o consumidor. Sim, essa é uma dúvida e é muito sensível também, porque se você pensar que algumas escolas, elas são pequenas, né? Sim, Tem berçário, é pequeno, eu não estou falando de grandes escolas, grandes redes, né? Grandes instituições, mas tem algumas escolas que são pequenas e que se você tomar essa decisão de deixar de pagar, você também está quebrando uma cadeia aí, né? exatamente. Então, nós temos que ter essa ideia de que os dois estão sendo prejudicados. Agora, se diante É. dessa análise perceber que o consumidor é mais prejudicado, ele pode sim rescindir um contrato, ou renegociar, ou tentar. Eu acho que ambas as partes têm que estar abertas nesse momento e tentar equalizar um meio termo para que ninguém saia prejudicado, né? Exatamente. Agora, um outro. O meu não está legal. Peraí, deixa eu aumentar. Deixa eu... Melhorou, Robson? Veja se melhorou meu áudio aí, que já corrigi aqui. Então, vamos lá, continuando. Outra dúvida, que eu até comentei com você, que era dúvida pessoal mesmo, sobre financiamento imobiliário. Né? Muitas pessoas estão questionando que saiu a notícia que foi feito um acordo entre a Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander. Aí depois entrou o Banco do Brasil, que que eu até comentei com você ontem. Eles estão falando dessa prorrogação de até 3 meses, que você não precisa pagar o financiamento, mas assim, eu queria entender se realmente isso é um benefício, eu não preciso pagar, e tudo bem, daqui vai jogar para mais 3 meses, ou se é uma falsa prorrogação, e eu vou ter juros, eu vou ter multa, é real isso mesmo? Exatamente. As diretrizes dadas pelo Banco Central eram no sentido de prorrogar essas dívidas de casos de crédito pessoal, financiamento de veículos e imóveis. Então, os 5 maiores bancos abriram essa frente, dizendo: nós, bancos, estamos do teu lado, consumidor. Então, essa dívida pode ser prorrogada.
Mas na prática, o que eu tenho acompanhado da maioria dos clientes é que o negócio não é bem assim. Quando os consumidores estão tentando prorrogar a dívida, na verdade, o que se descobre que não é uma prorrogação de dívida, mas sim uma renegociação. Então, essa ideia de que, não, você pode pagar, começar a pagar a sua dívida a partir de maio, só que como que é muito importante que o consumidor tenha certeza do que está sendo feito e questione o seu banco sobre essas diretrizes dessa prorrogação. Então, o que tem que ficar bem em mente é prorrogação ou renegociação? Porque prorrogação é o que está sendo veiculado na publicidade dos bancos. Veicula-se que prorroga-se a dívida e muita gente fala, não, eu vou ficar tranquilo nesse período, eu vou começar a pagar só em maio. Teve um caso de um cliente que tinha uma única parcela para pagar do financiamento, ligou para o banco, a parcela de 500 pulou para quase R$ 800. Entendeu? Então não é bem assim. O que os bancos estão, a gente tem que ficar atento para não cair num golpe de imaginar que nós estamos, que o banco vai ser muito benéfico, quando na verdade está fazendo uma renegociação com incidência de juros e multa, né? Então, ficar atento para essas questões. Lembrando sempre que se o consumidor se sentir lesado nesse período, há a possibilidade, o próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, ele prevê a possibilidade de que esse contrato seja revisto. Então, essa negociação que a gente pode ter com a escola dos nossos filhos talvez não seja idêntica com o banco, que o banco, o diálogo de banco com o consumidor é o mesmo da guilhotina com o pescoço. Ou você aceita as questões ou você não contrata, entendeu? Então, se não houver possibilidade de compreensão, de renegociação, de prorrogação, como está sendo propagado, há a possibilidade sim de questionar esses contratos futuramente, via Então é bom o ações pessoal ligar judiciais, para o né? banco, né? Tentar, porque eu imagino que os bancos devem estar recebendo muita ligação, né? Algumas coisas feitas por aplicativo também, mas tentar falar com o gerente, tentar falar com o banco para tirar essas dúvidas, né? Exatamente. Então, sempre ter em mente prorrogação ou renegociação, porque uma coisa é a publicidade e a outra é o que está acontecendo na realidade. Certo. Ana perguntou aqui, que comentou, né, que na área trabalhista também precisa ter muita cautela nas prorrogações nos tributos. Sim, sim. Isso é assim, na verdade, nós estamos num período de insegurança jurídica, onde estão vários projetos de lei tramitando, e até tem um projeto de lei número 1179, que é de propositura do senador Anastasia, e que aqui estão sendo levantadas questões de direito imobiliário, questões de direito do consumidor. Então, nós ainda estamos tateando nessas questões. Direito trabalhista não é minha área, mas assim, eu acompanhei estou acompanhando essa tramitação desses projetos de lei e aguardando como que nós vamos criar regras transitórias para o direito privado de forma a criar soluções compatíveis com esses princípios de boa-fé, de equilíbrio das relações. Cautela, a Carol Marciano, cautela com as aplicações das MPs nas áreas trabalhistas, né? Aí já está entrando na área dela, né? Aí é uma próxima live, fica aí a A dica. próxima live da área trabalhista, né? Mas outra questão, você falou sobre esse projeto de lei que foi aprovado pelos deputados, né? Ainda tem que passar por outras aprovações aí. Eu acompanhei uma live com esses advogados aí. E eles falaram muito sobre essa questão de imóveis. Era contratos, né? Então, contratos em diversas áreas, mas falaram muito sobre imóveis. Sim. O que você tem para falar sobre Então, na isso? verdade é o seguinte, o que a gente precisa diferenciar, quando nós estamos falando de uma relação contratual civil, nós estamos falando de pessoas no mesmo nível de contratação. Eu estou alugando uma casa tua, eu posso sentar com você e negociar as cláusulas.
olha, Tami, não dá para eu colocar isso aqui, o aluguel tem que ser tanto. Nós conseguimos ter esse equilíbrio. No caso de locações é isso, dá para se equilibrar. E isso é o objeto desse projeto de lei. No caso de relações de consumo, eu não tenho esse equilíbrio. Eu, como consumidor, o consumidor ele é tido já como hipossuficiente. Ou seja, existe um nível de desigualdade. Eu não consigo chegar com o meu banco e ter uma conversa. Olha, tira essa cláusula que não está legal. Esse percentual de juros e multa está muito alto. Ele fala, se você não quiser, você não contrata. Que são contratos de adesão, onde não há negociação. Então, no caso de locação... Agora, assim, eu acompanhei essas lives com relação a esse projeto de lei. O que eles estão levando em consideração é que as pessoas têm essa mentalidade da onda de inadimplência. Agora é oba-oba, estou numa situação do Covid e não vou pagar mais aluguel. E não é assim que as coisas devem proceder. Eles estão criando uma situação em que, no mínimo, as partes podem equacionar os valores de locação, prorrogar ou pagam um percentual de 30% e o restante dissolve em 6 meses. Mas essa ideia de que só porque eu estou numa situação de pandemia eu não deverei pagar os meus contratos, isso é utilizar, isso é má-fé. Então, o direito não pode tutelar a má-fé. Então, temos que acompanhar o andamento desse projeto de lei 1179 de 2020 para a gente saber o que vão ser definidos, porque, sinceramente, eu vi a live dos juristas mais renomados, ainda não existe consenso com relação a percentuais, mas regras básicas devem ser preservadas, como eu te falei no começo. Até porque é delicado também, porque tem muita gente que vive de receber dos imóveis. Exato. Né? E aí você está tentando ajudar um, dando desconto, mas aí na outra ponta o cara também vai ficar sem dinheiro. Né? Então, isso é interessante você trazer essa questão, porque o que acontece? A imprevisibilidade não autoriza que eu vou ter que analisar se esse inquilino tem ou não, ele sofreu uma diferença no rendimento dele. Eu não posso tratar no mesmo patamar um inquilino que é uma pessoa jurídica, que é um restaurante que está completamente fechado, ou outra situação, um salão de cabeleireiros que está completamente fechado e não tem de onde tirar, uma pessoa que recebe rendimentos, um procurador ou alguém que tem rendimentos fixos mensais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá, ok. O Robson de Pardinho, perguntou sobre como é que funcionam agora as questões com academia. De repente você tem um plano anual com a tua academia e não está frequentando, né? Sim, aí é o seguinte, é importante que o consumidor se documente, mande um e-mail para a academia, porque esse fornecedor, ele tem que ter essa visão de estar aberto para recepcionar os reclamos do seu consumidor. Não pode pura e simplesmente falar, não, o contrato faz lei entre as partes. Aliás, essa não é uma regra que se aplica no direito do consumidor. O contrato faz lei entre as partes em termos. Nós temos uma situação aqui em que o serviço não está sendo prestado. Então, qual é o posicionamento da academia? A academia deve abrir uma situação para que esse consumidor que pagou ou semestral ou anual possa frequentar a academia no período equivalente ao que ele pagou, nesse período que o serviço não está sendo prestado, ou se não houver interesse do consumidor, falar, não, realmente eu mudei de cidade, não tenho mais interesse de continuar esse serviço, ele pode sim rescindir esse contrato sem qualquer ônus para o consumidor. Então, o fornecedor que fala, não, eu vou cobrar multa, não pode. Então, nós temos que ter esse equilíbrio para evitar uma judicialização, para levar tudo para o judiciário. Nós temos que ter essa abertura de negociações e, por isso, a importância de tanto o consumidor quanto o fornecedor estarem abertos para esse diálogo, para que ninguém saia no prejuízo. Porque senão o consumidor entra naquela, vou rescindir todos os meus contratos e eu quebro um monte de empresas e o fornecedor acaba sendo prejudicado também, porque vai perder potenciais clientes futuros,
Porque é muito importante, a gente até estava conversando sobre isso. Os consumidores agora estão muito atentos com o comportamento que as empresas estão tendo diante dessa pandemia. Empresas que têm posicionamentos irredutíveis, não vou resolver o seu problema, o que está aqui você vai ter que pagar. Essas empresas, você pode ter certeza que o consumidor já anota na lista negra de não frequentar mais. Exatamente. Então, eu acho que é um momento de crise para a gente refletir valores, né? Então, é muito importante isso. A Camila acabou de perguntar aqui que no caso de clube, você é sócia de um clube. Nesse período, eles não estão mais gastando energia, estão gastando, obviamente, mas não é aquele consumo de energia como quando os associados estão frequentando piscina, academia, né, área de lazer. Eles têm os gastos mensais, mas que vão diminuir. O clube, ele deve reduzir a mensalidade do associado? Levando sempre em consideração aquela questão da equidade, o clube tem que prestar contas dessa diferença de gastos. Não é tudo é negociável, tudo tem que ser analisado. Se o clube comprovar que o gasto se manteve idêntico, o associado, teoricamente, teria que pagar. Mas entenda que essa equidade tem que ser levada em consideração. Essa prestação de contas, mais do que nunca, tem que vir para o associado, para que ele entenda o que ele está pagando. E se existem casos de associados que não têm de onde tirar dinheiro, esse clube tem que ter essa delicadeza humana de entender que ele precisa tratar caso a caso de forma diferente. Entendi. Agora, outra questão é viagens, passagens aéreas, hotel, pacotes, né? A gente se planeja, principalmente nesse segmento, a gente se planeja com muita antecedência, porque a gente sabe que vai ter férias, eu vou ter férias em junho. Putz, mas eu vou ter que adiar essa viagem, esse pacote, porque a junho não sei se os aeroportos não estão funcionando, hotel, se essa pandemia já né, sanou, mas ao mesmo tempo eu não sei como é que vai estar no ano que vem, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa viagem no ano que vem, se eu vou ter férias. Então, como ficam essas situações de pessoas que já pagaram ou que estão pagando? Então, essa situação também, o consumidor, ele tem, primeiro assim, parte da ideia de que nós temos que preservar o contrato. Não, e o fornecedor deve dar, inclusive saiu uma medida provisória 925 de 2020, que foi publicado agora dia 19 de março, que foi delimitada as seguintes questões com relação a passagens aéreas, companhias aéreas, terrestres e marítimas. Que o consumidor, ele pode pedir o reembolso integral do valor e ele pode receber, o consumidor que pedir um reembolso integral do valor do bilhete aéreo receberá seu dinheiro em até 12 meses. As companhias aéreas deverão prestar assistência material aos passageiros que necessitem, por exemplo, de hotel e alimentação. Isso aí é caso de pessoas que estavam viajando numa situação e fecharam todas as fronteiras, ninguém conseguiu sair, então as companhias aéreas deveriam prestar essa assistência material aos consumidores e isenção de multa para utilização, se o consumidor aceitar usar esse crédito nos 12 meses a partir do cancelamento, ele, contados da data do voo, ele não incide multa. Então, ele só terá direito à isenção de multa aqueles consumidores que aceitarem créditos no prazo de 12 meses contados da data do voo. Agora, numa situação, eu não me interesso mais no plano de viagem, porque não faz mais sentido para mim. Eu tenho direito de receber esse valor sem qualquer desconto de taxas, de absolutamente nada. Eu tive um caso pessoal dos meus pais, eles tinham uma viagem marcados para o dia 5 de março e foi cobrado deles. Eles prorrogaram para novembro. Foi cobrado deles um valor. Esse valor é ilegal, porque não há possibilidade do fornecedor receber valores, quando na verdade nós temos um prejuízo de ambas as partes. Então, a companhia aérea tem que viabilizar isso nos 12 meses sem qualquer ônus para o consumidor, para ele poder usar
Porque nós não sabemos até quanto tempo vai prorrogar essa situação, né? Então, se houver necessidade de rescindir o contrato, a restituição é integral, sem qualquer cobrança de multa. Certo. Agora, olha, o negócio é tão abrangente quando a gente fala em direito do consumidor, né, nessa relação de consumo, e ela afetou tantas áreas, que a gente até comentou sobre isso ontem. Imagina, eu tenho uma festa de aniversário, ou uma festa de casamento planejado, tudo pago, geralmente também as pessoas vão pagando aos poucos, né, vão diluindo, e aí não faz mais sentido se for um aniversário. Meu aniversário é amanhã, contratei buffet, paguei decoração. E aí? Então, aí novamente a gente aplica aquela situação. Porque o que, que acontece? Nós temos uma situação de fortuito externo, nem o fornecedor, nem o consumidor tem culpa. Tive casos no escritório que eu negociei com o meu cliente, era um buffet infantil. O cliente entrou em contato comigo e falou: não dá para eu fazer a festa do meu filho, e eles querem remarcar, mas não faz sentido para mim. Na situação dele, que nós estávamos no começo, o buffet acabou cobrando um valor pequeno, mas para rescindir o contrato. Então, essa abertura tem que ser. Se o buffet conseguir dizer: olha, eu tive tal gasto, o salão teve determinado gasto, ponderem entre as partes. Olha, vamos equalizar e vamos dividir prejuízos, mas não só jogar o prejuízo porque não está no contrato que no caso de rescisão a sua multa é tanto. Não é o caso, eu não posso cobrar, não estou dentro de uma situação de normalidade para que eu cumpra o contrato da forma como ela foi estipulada originalmente. Então, essa questão tem que ser ponderada. Agora, vamos entrar judicialmente. É a pior das hipóteses, entendeu? A hora que as partes decidem jogar uma decisão como essa para que o juiz decida, o juiz vai analisar esses princípios básicos do direito, que é a boa-fé, a equidade. Se o fornecedor conseguir comprovar que houve prejuízo, qual o valor que ele gastou, o juiz vai equalizar coisas que as partes poderiam ter feito lá no começo, sem precisar gastar energia, tempo, dinheiro, profissional, advogado, custas judiciais para poder ingressar com uma demanda. Então, as diretrizes, principalmente do Procon São Paulo, é no sentido das partes tentarem equalizar mesmo. E até saiu aqui, depois eu disponibilizo para vocês, cartilhas de direito do consumidor da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo e orientações do Procon. Agora nós temos até uma possibilidade de abaixar um aplicativo do Procon São Paulo, tem pela Apple Store e pela Google Play, né? Google Play. Então, a possibilidade ali tem várias diretrizes, contatos em que o consumidor pode ter direto com o Procon para dirimir quaisquer dúvidas com relação às relações que foram afetadas e tentar equacionar, né, da melhor forma possível. Mas a regra é: o consumidor não arca com qualquer multa contratual por conta de uma situação como essa. Depois me passa esses links, esses caminhos aí, que aí amanhã eu coloco nos stories, coloco no feed do Instagram também. Né? Esses serviços essenciais, né? A pessoa de repente não pagou luz, não pagou água, não tem dinheiro para pagar o gás. Esses serviços não podem ser cortados, né, Fran? Não pode. Aliás, notícia quentíssima. Acabei de acompanhar aqui que foi aprovado pela Câmara dos Deputados inclusão automática de famílias de baixa renda na tarifa social de luz. Então, isso foi aprovado, ainda falta passar pelo Senado, né? Falta sanção também presidencial. Suspensão, aqui uma outra novidade. Só terminando o raciocínio, serviços essenciais não podem ser interrompidos mesmo no caso de inadimplência nesse período. Então, isso é regra. Se a pessoa se sente lesada, ela pode procurar os órgãos de defesa do consumidor e até posteriormente ao judiciário, se não houver qualquer resolução. E, bom, tem a novidade, posso contar também, que foi aprovada? Conta. Descobri minutos antes, né, da gente entrar na live, que a Câmara dos Deputados aprovou hoje à tarde a suspensão de 90 dias da negativação dos brasileiros em cadastro de
SPC e Serasa. Então, mesmo que a pessoa esteja inadimplente, não pode ser negativado nesse período de 90 dias. Nossa, isso é legal, uma Isso é muito super legal, né? novidade. É bem legal para quem está com a corda no Aham, pescoço, né? Pelo menos tem exatamente. 90 dias para respirar, tentar se virar, pelo menos, né? Exatamente. Tá difícil para todo mundo, né? Mas a situação pode sempre Exatamente. piorar, né? Ah, e outra dúvida. Eu ganhei um presente de aniversário em março. No dia Certo. que eu fui trocar o presente, era justamente o dia que eu tinha me planejado para trocar, era o dia que os shoppings fecharam as portas. Sim. Né? E aí já passou mais de um mês, as lojas vão ter esse bom senso também, né, para a gente de repente poder trocar. Tem que ter, né? Porque, na verdade, aqui, até esse projeto de lei que está tramitando, é no sentido de estipular como o início da pandemia o dia 20 de março. Então, todos esses prazos ficam suspensos. Prazo de reclamação, o prazo de troca do produto. A única questão de inovação aqui desse projeto de lei que está sendo levantado é que o consumidor, quando adquire produtos fora do estabelecimento bancário, fora do estabelecimento comercial, ele tem o direito de arrependimento, que é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Esse projeto de lei está pretendendo suspender a vigência desse artigo por conta de, imagina, eu peço um produto, uma fruta na quitanda e vem com problema, vem estragada. Eu não posso me arrepender ou querer trocar imediatamente por uma questão de logística, mas ainda não foi aprovado. Então, teoricamente, agora produtos de características duráveis, sim, eu posso me arrepender, tá? Isso seria só para produtos de bens não duráveis, né? Que seriam alimentos e tal. E com relação a Né? isso, então, a suspensão desses prazos para que o consumidor possa exercer o seu direito estão suspensos a partir do dia 20 de De março, que é março, onde iniciou o maior problema da pandemia, da pandemia oficialmente, né? mesmo, né? Até a Na verdade, questão, essa pergunta, a gente já pode até fazer um link das assistências técnicas e garantias de serviço de veículos, né? Então, é importante que até uma orientação aqui do Procon é no sentido de que o consumidor faça um contato por escrito com o fornecedor dizendo: oi, eu tinha que fazer minha revisão, por conta da pandemia não vou poder levar meu carro, para resguardar os seus direitos, porque a mãe vai falar: não, você não exerceu o seu direito dentro do prazo, perdeu o seu direito. Então, como nós estamos pisando em ovos ainda, né, com relação a essas questões, é importante que o consumidor se acautele o máximo possível. documente isso, né? Mande uma mensagem, Sim, ó, sim, de sim. hoje é dia tal, né? Estava programado para tal dia a Exatamente. revisão. É sempre bom documentar tudo isso. No caso de não dar certo um acordo e precisar entrar um assunto mais delicado, né? Uma ação judicial, alguma coisa do gênero, Exatamente. né? O mesmo caso que eu te perguntei da loja, né? De trocar roupa, que é o prazo de um mês. Isso também vale para consultas médicas, né? Quando você tem uma consulta particular, se você tem um retorno em até 30 dias, você não precisa pagar mais uma consulta, né? Então, Sim. agora, muitos consultórios estão diminuindo o horário de consulta, ou alguns estão até fechados mesmo, e essa regra também tem que valer, né? A gente também tem que A exigir esse ANS direito. até tem lançado diretrizes nesse sentido, a Agência Nacional de Saúde, porque foram suspensos todos os exames, cirurgias eletivas, exceto casos de emergência que têm que ser mantidos, né? Mas tudo isso tem que ser ponderado por conta disso. O consumidor não pode ser prejudicado por algo que ele não deu causa, né? Então, o Uhum. fornecedor realmente tem que viabilizar essa nova oportunidade do exercício do direito. Que é também legal a gente reforçar, né, não só por parte de quem é consumidor, mas também do outro lado, quem é a empresa ou quem é o prestador de serviços, o Sim. bom senso, né, dos dois Sempre, lados. sempre, sempre, sempre.
E isso foi até uma carta encaminhada pelo diretor do Procon São Paulo, porque eu sempre, eu sou uma defensora ferrenha do consumidor, óbvio, que é minha paixão, né, minha área de especialização, no sentido de, você é realmente a parte mais prejudicada da relação jurídica, e aí como é que fica? Sempre essa questão. Vamos levar em consideração que vamos tentar manter o máximo os contratos para não quebrar as empresas. Se eu quebrar uma empresa, se eu e todo mundo decidir rescindir os contratos, a gente quebra a economia também. Então, isso tem que estar muito bem equilibrado, né, Tami? Exatamente. Me ocorreu até relação com planos de saúde também, né? Porque os planos de saúde, eles têm um valor muito alto, muito elevado. E se a pessoa que tem o plano de saúde não está trabalhando, ou teve uma redução de salário muito significativa e não tem condições de pagar para todo mundo, e aí, de repente, ele está com a doença, ou ele está com uma doença que descobre uma doença grave, né? Além do Covid, a gente tem dengue, a gente tem um monte de Sim. outras coisas circulando aí, né? Exatamente. Isso até é a beleza do nosso Código de Defesa do Consumidor, é uma das legislações mais incríveis, assim, eu acho que não existe no mundo inteiro uma legislação tão inovadora, no sentido de proteger a parte que é tida como hipossuficiente. Então, até nesse artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, se me permitir, até leio, para que as pessoas Leia. tenham, já está essa previsão, que diz que a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou revisão em razão de fatos supervenientes que os tornem excessivamente onerosas. Então, é o caso. Pode se aplicar, então, essa revisão contratual, quando eu tenho uma situação que o contrato tornou-se excessivamente oneroso para mim, já tem previsão legal. Então, o plano de saúde, assim, tem uma resolução normativa da ANS, que saiu agora, resolução normativa 453, do dia 12 de março de 2020, que estabelece que os planos de saúde têm que fazer coberturas obrigatórias quando o paciente se enquadra na definição de caso suspeito do Covid-19. Então, tem uma obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de saúde. Isso é indiscutível já. A própria ANS, já, através dessa resolução normativa, já estipulou isso. E é garantido, inclusive, o atendimento emergencial aos pacientes que apresentem quaisquer sintomas, tanto pela rede privada, a rede privada deve estar preparada para lidar com esses casos. E o coronavírus agora, porque os planos de saúde dizem, não, essa doença não está listada na classificação internacional da doença, está listada assim, o Covid faz parte do CID-10 e ele deve ser tratado pela rede de saúde, tanto suplementar quanto a rede pública. Então, através dessa resolução normativa, viabilizou-se essa situação. Certo, beleza. Fran, ó, eu fiz uma lista aqui de perguntas, eu acho que você conseguiu abranger praticamente tudo que eu tinha listado. Você tem alguma outra área que você acha importante falar, tirar alguma dúvida, especificamente alguma coisa que eu não perguntei? Deixa eu lembrar aqui, shows, festas e eventos, pessoas às vezes que compraram shows para o período e acaba não tendo. Então, aqui diretrizes do Procon, que no caso de shows e festas e esses shows cancelados, eles podem dar uma opção viável para o consumidor ou pedir o reembolso dos valores ou aceitar um crédito para utilização futura. Mas nada é obrigatório. Então, se o consumidor decidir, não, eu quero o reembolso, ele tem direito ao reembolso total do valor, sem qualquer desconto de taxa alguma. Então, ninguém pode se beneficiar dessa situação. Isso que tem que deixar bem claro, né? Certo. Eu lembrei até, a gente comentou que tem a festa junina de Votorantim, que é muito tradicional, muito famosa, que tem shows. E aí eles parece que remanejaram a festa para novembro, vai ser uma festa natalina. novembrina, quase que natalina, novembrina,
E só que parece que aí eles tentaram ver as agendas dos cantores, né, convidados, né, contratados, convidados não, contratados, e aí o Roberto Carlos parece que não pode em novembro. Então, Então, assim, é uma questão que também contratual que precisa ser revista aí. Se já foi pago alguma totalmente coisa ou não foi revista. pago, né? Mas a regra eu tenho acompanhado muitas lives, muitos juristas renomados falando que é isso, a questão do equilíbrio. Ninguém vai poder cobrar multa e se beneficiar dessa situação. Não dá. Nós estamos diante de uma situação de imprevisibilidade. Quando as partes estipularam um contrato lá atrás, nunca, jamais alguém poderia imaginar. Porque no direito do consumidor, existe uma situação de risco do empreendimento. Até tem o professor Risato, que eu estava acompanhando uma live dele, foi meu professor, aliás, um excelente mestre, assim. Ele estava falando do fortuito interno e fortuito externo. Aqui é uma questão bem teórica, mas ele deu um exemplo das companhias aéreas. Imagine no caso de um piloto de avião, ele está embriagado, cai esse avião e mata pessoas, tanto que estavam dentro quanto pessoas que estavam na cidade. Essa empresa, ela vai ter que indenizar tanto os consumidores que foram vítimas, quanto os consumidores por equiparação, as pessoas que estavam em terra e foram vítimas desse acidente de consumo. Isso é o chamado risco de empreendimento quando há um fortuito interno da empresa. Agora, o Covid é um fortuito externo. Ele é imprevisível tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Então, aí tem que ser levado em consideração o bom senso, o equilíbrio. Tudo isso os juízes vão ter que analisar. Não é por isso simplesmente, não, acabou, eu vou pedir. Ou então pedir uma indenização porque houve um atraso de voo, porque eu perdi a minha viagem. Isso numa situação normal eu poderia pedir. Hoje eu não posso pedir uma indenização para a companhia aérea porque eu perdi a minha viagem. Que eu tenho direito a receber o valor sem o reembolso do meu valor sem qualquer cobrança de taxas. Aí sim. Certo. Bom, resumindo essa live aqui, é muito importante que a gente tenha bom senso, que todo mundo tenha bom senso dos dois lados, que a gente tente resolver as coisas que estão meio que ainda indefinidas, mas que tente se definir de maneira amigável, para que não chegue num PROCON, para que não chegue numa ação judicial, porque a pilha de ações, né, eu acho que vão ficar de uma maneira impossível depois de se resolver, né? Aí ninguém consegue dar conta, os negócios são muito, a justiça já é lenta normalmente. Você acumulando muitas ações nesse período de crise, né, acho que a situação pode ficar ainda pior. Então, resumindo, é bom que a gente tenha muito bom senso. Se tiver algum problema, pesquisar, depois você manda esses links para que as pessoas consigam se inteirar melhor dos assuntos, né? E não caiam em nenhuma roubada aí com o banco. Liga para o banco para saber se vai ter juros, se você prorrogar alguma coisa. É importante que os consumidores percebam, é renegociação de dívida ou prorrogação de dívida? Isso se todo mundo da live de hoje atentar para isso, todo mundo já ganhou muito dinheiro, porque os bancos estão fazendo isso, é uma certa armadilha. Estão renegociando dívidas. Tem alguma pergunta? Eu vi que tem perguntas que tinha travado para mim aqui. A escola da minha filha também não quis dar desconto algum, mas não irão acertar transporte e alimentação dos funcionários. Não vai gastar com alimentação das crianças, nem com energia elétrica. É que a Camila entrou um pouco depois que você comentou da escola, né, que você estava comentando. A primeira questão, né, foi essa, né, sobre as mensalidades escolares. A né? questão do desconto, a gente pode até fazer uma breve para quem perdeu essa questão. Acho que vai ficar disponível a live, não vai? Sim, vai. Se Deus quiser, vai. Então, o principal é isso. O desconto pode ser negociado se a escola não viabilizar um ensino à distância ou não conseguir cumprir o calendário mesmo, porque uma escola, quando o pagamento é feito, ele é um pagamento anual. Então, se o calendário foi cumprido dentro do período de férias, não há que se falar em desconto. Agora, se não for, se for uma situação de um berçário, se for uma situação de um curso extracurricular, aí há de se analisar. Se há interesse do consumidor de não continuar, rescinde o contrato sem multa
Ou então, no caso de continuar com desconto, o consumidor pode optar. Fala, não, tudo bem, eu continuo, mas com desconto por conta desse período que não foi não foi prestado o serviço. Tem também uma pergunta sobre a escola de balé e a escola de tênis dos filhos, que não estão funcionando agora. Eu acho que também a pessoa entrou depois. Você também pode negociar de jogar para frente isso, né? A não ser que você mude de cidade, não faça mais sentido a pessoa continuar pagando, né? Já que foi prorrogado naquele período. Exatamente. Tem uma outra questão também que é interessante, a questão de preços abusivos. Porque agora tem muita gente utilizando das situações de álcool gel, a gente já ouviu nos meios, né? Falando de preços de álcool gel, preços de luvas, de máscara, quando acha. Então, nós temos uma situação assim, porque o Código de Defesa do Consumidor impede que seja elevado preços sem justa causa. Então, se o fornecedor elevar esse preço sem justa causa, é considerado uma atitude abusiva, pode ser feita até uma reclamação junto ao site do Procon, e a diretoria de fiscalização essa empresa pode até ser autuada. Então, é importante o consumidor ter essa noção de abusividade. E outra questão também que muita gente me pergunta, os supermercados podem limitar a aquisição de produtos, de leite, de alguma coisa? Pode sim. Normalmente não poderia. Não poderia, numa situação normal, o código impede a limitação de vendas eu não posso chegar no supermercado e falar, olha, também para você eu vendo só 2 sacos de leite, de farinha. Não posso. Mas como nós estamos numa excepcionalidade em que o supermercado precisa ponderar também, porque se todo mundo entrar uma empresa e adquirir todos os produtos, eu coloco a necessidade do consumidor também em risco, aí eles podem realmente limitar a aquisição de produtos. Senão todo mundo sai comprando papel higiênico e álcool em gel, né? Para fazer estoque em casa. Exatamente, que é o que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, que faltou até papel aqui. higiênico. Fran, nosso tempo está acabando, mas foi super legal, adorei essas dúvidas, assim, muita gente, acho que tenho certeza que ficou tudo muito claro, né, na cabeça, esclareceu, o pessoal elogiando aqui, muito esclarecedoras as nossas dúvidas. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar para mim depois, que eu encaminho para a Fran, se ela puder ajudar de alguma maneira, né? Mas claro. É legal que amanhã, se você puder, Fran, me mandar esses linkzinhos com essas... Mando sim. É importante todo mundo baixar, inclusive, essas plataformas digitais para poder reclamar, para poder tirar dúvidas, esclarecimentos e evitar ao máximo, aí eu estou falando contra o meu interesse, né? Mas evitar ao máximo a judicialização dessas relações de consumo. Se nós pudermos ir na linha do bom senso, é muito melhor do que nós jogarmos para que um juiz decida os nossos casos, né? Então, é muito importante esgotar todos os meios de soluções extrajudiciais. Exatamente. E lembrando sempre do bom senso, gente. Exato. Sempre, em qualquer situação, em qualquer segmento, com qualquer pessoa, né? Sempre bom senso. Muito obrigada a todo mundo que agradeço participou. A oportunidade. Foi bem legal, né? Por todas as pessoas presentes. Fiquei muito feliz de ver todo mundo aí. Família em peso, amigos queridos, muito obrigada mesmo. De repente a gente faz uma outra mais para frente falando de algum assunto específico, Fran. Vamos pensar a respeito, tá bom? Maravilha. Beijo, boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau.